título fala oração de fé. Salmo de Davi para o cantor Mó. Então, até quando? Aí é Davi, orando, ao Pai, falando: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Ele está ali fazendo uma pergunta, uma interrogação. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Mais uma interrogação. Até quando consultarei com a minha alma? Tenho tristeza no meu coração. Cada dia, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia. Pode aceitar adorando ao Senhor. Então, igreja, o livro de Salmos é onde nós encontramos orações, palavras de fé, de confiança. Então, Davi era um homem que foi escolhido por Deus a ser o rei de Israel, mas era um homem que errava, pecava, era um homem que tinha bastante inimigos, era um homem que tinha muitas perseguições dentro da sua própria casa, seu filho querendo tomar o teu trono, e ali houve-se uma divisão, porque ele era rei, e ali o seu filho Absalão querendo tomar o seu trono, colocando muitos ao teu lado e contra Davi, o seu pai. Agora você imagina a angústia e tristeza de um pai ver o filho fazer isso, mas aquele pai não poderia matar o filho. Aquele pai teve que fugir para não ser morto. Então o coração dele doía, de tristeza, de angústia. Mas Davi, no momento de sua tristeza, ele lembrava daquele que tinha a solução para ele. Mas Davi, ele estava passando por aquilo, por uma consequência a qual ele plantou lá atrás, porque ele foi tomar a mulher aquela que ele não podia, dos seus soldados, seu soldado Urias. Então daí veio a espada na casa dele. Então nós vemos como Deus não desampara. Mesmo que Davi errou, mas ele suplicava ao Senhor. No momento seus inimigos vindo até ele, querendo matar, querendo exterminar, querendo acabar com ele, mas ele lembrava que bastava um ao lado dele que o problema seria resolvido. Então quando Davi orava: até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando contenderás de mim o teu rosto? Então ele está dizendo: quando esconderás de mim o teu rosto? Então no momento da luta, no momento de tristeza, no momento de fraqueza, parece que Deus se afastou, parece que Deus está longe, parece que Deus não está olhando. Então, no momento que quando nós estamos ali só luta, tristeza, desânimo, fraqueza, parece que Deus não está ouvindo a minha oração, parece que não está passando o teto, parece que Deus está muito longe. Então, quando Deus está falando conosco naquele momento, é gostoso, nós sentimos alívio, nós sentimos Ele pertinho. Mas muitas das vezes o trabalhar de Deus tem os seus momentos que Ele não é que Ele está longe, mas Ele está em silêncio. Então o que mais dói na pessoa é o silêncio de Deus. O que mais machuca é o silêncio de Deus. Porque quando você está falando com o Senhor e Deus não te responde, quando você está clamando a Ele, Ele está calado. E Davi, ele clamava, falava, mas Deus não respondia. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Então por isso que muitas das vezes Davi orava: Senhor, então retires tudo de mim, toda riqueza, eu não te pedi trono, tire tudo, mas só não retires de mim a tua presença. Porque o homem sem a presença de Deus não é nada.
a mulher sem a presença de Deus não é nada, é apenas uma árvore sem folha, uma árvore seca, é uma casa vazia, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que preenche a casa e ele faz morada. Então, há momentos que nós passamos por isso. Então, por isso que nós olhamos Davi como referência. Um homem que errava, mas um homem que clamava, um homem que se prostrava diante de Deus e se humilhava. E Deus ouvia as suas orações. Se a gente for olhar no livro de Davi, quando fala de Davi, a gente não vê salvação em Davi. Senão a gente iria julgar só os erros de Davi. Mas Deus é misericordioso. Quando nós reconhecemos nosso erro, se humilhamos diante dele, ele é misericordioso para nos perdoar. Por isso que Jesus veio para isso. É por isso que nós não podemos julgar o A e o B. Por isso que quando a palavra de Deus fala, primeiro tira a trave do teu olho e não olha que está o cisco no olho do teu irmão. Então o que está querendo dizer essa palavra? Porque muitas das vezes um cisco do irmão incomoda mais do que a trave que está na minha cabeça. Então é por isso que a palavra fala, não julgais. Porque muitas das vezes o nosso erro é maior do que o erro do outro. Ah, quando eu julgo a pessoa, mas fulano está errando, fulano está fazendo isso, aconselhar, você pode aconselhar. Então, às vezes você vai fazer aquele julgamento, mas na sabedoria, entrando na palavra, mas não aquele julgamento de apontamento, de condenação, que muitas gente estão lançando pessoas no inferno. Então, quando a pessoa, a palavra fala que a pessoa julga o outro, o próximo, apontando, fala que é julgamento de condenação. A diferença de julgamento para o bem da pessoa, há um julgamento de condenação se colocando melhor. Porque quando você está julgando aquele erro da pessoa, não é que você muitas das vezes está se fazendo juízo, você está querendo ver o bem daquela pessoa, mas há um julgamento de apontamento, eu sou o melhor, então eu quero que você seja perfeito como eu sou. Então já está errando porque também eu não sou perfeito. Então por isso que quando a palavra fala, não julgais para não ser julgado, com aquele julgamento de condenação, de apontamento. Quando a pessoa julga com aquele julgamento de condenação, eu sou certo, faça como eu faço, que você vai ser bem procedido. E a palavra fala que todos nós erramos, todos nós somos pecadores. Não julgais então, porque nós também somos errantes. Então Davi, ele errava, mas ele se prostrava diante de Deus e reconhecia o seu erro. Então quando nós orávamos, Senhor, parece que o Senhor esqueceu de mim, o Senhor está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Muitas das vezes Ele está em silêncio, só ouvindo nós falar, porque nós somos as pessoas que não sabemos orar. Nós batemos o joelho no chão, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego, Senhor, entra no meu casamento, Senhor, entra na minha vida, julga a causa, Senhor, abre as portas de emprego, meu Deus, a minha família está desmoronando, Senhor, eu preciso, Pai, que o Senhor abra as portas, que o Senhor prepare uma casa, que eu saia do aluguel, que o Senhor prepara, meu Deus, joga por terra essa maldição, e levantamos, obrigado, Senhor. Não, o certo é bater o joelho no chão e orar. Você pode falar, pode orar, terminou de falar, fique em silêncio, que também, talvez Deus quer falar. Quem sabe Deus vai falar com você em voz alta, assim como os profetas antigamente ouviam. Eu já ouvi a voz de Deus 2 vezes, mas foi no início da conversão, nunca mais assim. A gente ouve a voz de Deus, Deus falando conosco. Eu falo igual você está ouvindo minha voz aqui, mas não foi elogio não, tá? Não pense que Deus elogiou não, foi corrigido mesmo. Quando Deus começa a falar para tratar a voz mesmo, para você ouvir, igual você está me ouvindo, é porque Deus está irado, Foi 2 conceitos que Deus falou comigo, 2 conceitos. E eu ouvi a voz, que é uma voz diferente, Eu já, todo lado que eu vou, conto isso. Às vezes pessoas não acreditam, mas não importa, acreditam. Importante que eu acredito que eu ouvi, É uma voz estridente, ela tem um eco, ela é diferente. É uma voz temerosa, que eu saio correndo. Eu não sei se alguém que está aqui já ouviu falar isso, Então, Deus, ele falava com seus profetas, falava repreendendo com algumas pessoas, E as pessoas, você vê que pessoas escondiam. Então 2 vezes, eu estava na sala, eu saí as 2 vezes. Uma vez eu estava dormindo na sala, que estava, de fazer o quarto aumentar. Então, foi porque eu assisti um filme,
arraste-me para o inferno. E eu tinha acabado de sair do culto, e o demônio quase me matou de noite, orando, espírito, espírito, Senhor me livre, uma voz não saía, até que Deus foi, eu via, não via assim, mas sentia, via ali, briga de anjo ali com demônios, e ali quando soltou, a voz de Deus foi, até a voz veio sentido da parte da escada lá assim, uma voz com eco, uma voz estridente, não me misture minhas coisas santas com coisas de demônio. E eu saí correndo. É igual outra vez que ele me repreendeu, eu saí correndo para o quarto, né? Deus, ele fala. Então muitas das vezes ele quer falar, e às vezes nós oramos e levantamos, esperamos ver se Deus vai falar naquela hora. Talvez quando você termine de pedir, o Espírito Santo vai falar no seu coração: eu vou fazer, eu vou entrar com providência, creia, somente não. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, obrigado, Senhor, já vai levantando. E não é assim, tem que esperar, né?